86% dos hospitais privados detectam aumento de internações de pacientes de Covid-19 nos últimos 10 dias em São Paulo. Esse dado é do Sindhosp, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Entre os dias 11 e 13 de janeiro, ele constatou que 72% dos hospitais estão com taxa de ocupação de leitos de UTI superiores a 71%, mas a maioria tem condições de ampliar leitos. Sobre o assunto, recebemos o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrin. Bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom, como nós falamos há pouquinho, eu vou até repetir esse número, que 86% dos hospitais privados têm esse aumento de internações de pacientes com Covid-19 nos últimos 10 dias. Gostaria de perguntar ao senhor o que dizem os números e a que se atribui este aumento? Olha, nós, na realidade, a gente vem fazendo já essa pesquisa há uns 2 meses, né? E vimos inicialmente constatando que existia um número equilibrado de casos, eles não estavam nem aumentando nem diminuindo, mas a partir de dezembro, do início de dezembro, a gente começou a constatar um aumento, né, que aliás já foi bastante divulgado, e agora nós fizemos exatamente essa pesquisa para ver os efeitos, vamos chamar assim, dos eventos de final de ano. Essa pesquisa, a última havia sido feita em dezembro, no dia 23 de dezembro, e agora você vê, 15 dias depois, praticamente, nós tivemos esse desprazer de ter essas novas estatísticas com esses números tão apavorantes, vamos assim chamar, né? Apavorantes porque, primeiro, nós tivemos um aumento de 80% no total de internações, né? Principalmente de UTI. Então, todos os hospitais, 83% dos hospitais reportaram isso. Muito bem, agora há pouco nós estávamos conversando com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, com Francisco Balestrin, sobre o seguinte número, que 86% dos hospitais privados detectam aumento de internações de paciente de Covid-19 nos últimos 10 dias. Então, Francisco, presidente, bom dia novamente. O senhor me ouve bem agora? Ouvindo otimamente, muito obrigado. Muito bem, então, presidente, o senhor estava falando sobre este número, explicando para a gente, e eu te perguntei também o que se atribui este aumento. Pois então, os números você já disse, são números ruins. O fato de ter caído, inclusive, nos deu a oportunidade de ouvir essa reportagem aterrorizante do que está acontecendo em Manaus. A gente tem que ter a solidariedade aos nossos irmãos manauaras, mas também, ao mesmo tempo, tem que saber que se nós não cuidarmos adequadamente daquilo que nós temos no dia a dia, nós podemos ver cenas semelhantes a essa. Então, vejam que nós já estamos hoje numa situação onde nós já tivemos esse aumento de 83% no número de hospitais que reportam que aumentou os casos de Covid, as internações, casos de Covid. 71% dos hospitais dizem que já estão com mais de 70% de ocupação, e embora a gente tenha no nosso estado uma infraestrutura muito boa, inclusive naquilo que tem a ver com a distribuição de oxigênio, eu acho que nós temos que ter uma grande responsabilidade nesse instante. Então, a gente faz isso sempre para medir os efeitos das nossas ações, e o que aconteceu foi exatamente isso que a gente acabou de ver aqui. Aquilo que aconteceu no final do ano, ou seja, onde nós, de alguma forma, participamos de aglomeração, relaxamos um pouco em relação a tudo aquilo que a gente estava cuidando da nossa saúde, aquilo que a gente estava, de alguma forma, buscando de proteção, isso redundou exatamente nesse aumento de casos e, consequentemente, o reflexo imediato é na estrutura de atenção à saúde. Então, nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, exatamente para que a gente possa estar atento e para que isso não aconteça no nosso estado. Então, os hospitais privados, eles estão atentos. Sei que o setor público nosso também, que é muito ativo, também está fazendo o seu papel, mas nós temos que ter a condição, inclusive quando vocês nos ajudam a divulgar esses dados,
estão prestando um serviço de utilidade pública e avisando aos nossos patrícios, para que eles se cuidem, para que a gente não vá ter uma situação pior do que aquela que nós estamos vivenciando. Exatamente, presidente. Você falou muito bem sobre o caso das festas de final de ano e, curiosamente, 14 dias é o período ali de incubação, de manifestação que o vírus tem e dá exatamente 14 dias após as festas de final de ano. E por falta de aviso não foi, porque autoridades de saúde, especialistas, a imprensa, todos alertaram muito sobre essa tragédia anunciada, não é, presidente? Infelizmente, todos aqueles que disseram que a gente ia ter um problema, embora parecesse assim que eram caçandras falando contra a diversão e contra o dia a dia das pessoas, na realidade estavam vislumbrando aquilo que a ciência já vem dizendo, né? Nós ainda não vencemos a pandemia, nós estamos exatamente caminhando, né, para um momento de equilíbrio, mas ainda não estamos livres dela, e nos descuidamos. E esse descuido é um descuido que parte não só da atividade individual, mas muitas vezes das ações coletivas, onde as pessoas, e vocês sempre estão aí de alguma forma apresentando isso, elas ou vislumbrando autoridades, né, que muitas vezes são exemplos, né, e que acabam não deixando esses exemplos de uma forma mais clara, vislumbrando ações que acontecem em outros países, ou seja, acaba de alguma forma, e também é claro, né, algo que a gente tem que ser sincero, todo mundo está exausto, né? Fazem praticamente 10 meses, quase um ano que todos nós estamos nessa situação. Então também temos essa questão de exaustão em relação a isso. Mas temos que perseverar, não há jeito. Muito bem, nós também temos um outro número que 28% dos hospitais tiveram que aumentar o número de leitos clínicos destinados à Covid-19. A pergunta é, os hospitais do estado de São Paulo têm capacidade para aumentar leitos caso necessário? A nossa pesquisa, que representa 20%, né, uma amostra grande dos hospitais privados do estado de São Paulo, que estão disponíveis para atender os pacientes com Covid, ela indica que nós temos ainda praticamente 60% dos hospitais têm ainda a oportunidade de aumentar leitos, né? Tanto leitos gerais quanto leitos de UTI para o atendimento dos pacientes com Covid. Isso decorre do fato de que hoje nós temos dois fluxos muito distintos, né? Um fluxo para os pacientes com Covid e o fluxo para os pacientes sem Covid. É claro que se nós eventualmente tivermos que aumentar o número de leitos para Covid, isso será feito em detrimento dos outros pacientes que têm seus problemas cardiológicos, seus problemas oncológicos, ou seja, uma série de outros casos. Mas, como disse aí aos entrevistados anteriormente, nós estamos numa situação de guerra. E guerra, muitas vezes, ela tem que ser feita em detrimento de posições mais confortáveis para a resolução de casos mais graves. Agora, diante deste aumento de internações por Covid, os hospitais privados estão adiando ou cancelando os atendimentos para tratamento de outras doenças? Como que isso está sendo administrado, Francisco? A gente aprendeu muito com o processo de atendimento ao paciente de Covid nos últimos 10 meses. Então, entre outras coisas, a gente aumentou a eficiência no atendimento desses pacientes, aumentou também a eficácia, porque diminuiu-se muito a mortalidade, né? É claro que a gente não pode ter um excesso de pacientes como esse que a gente está vislumbrando agora lá no estado do Amazonas, mas isso fez com que a gente conseguisse fazer dois fluxos distintos. Um fluxo para o paciente que tem Covid e que ele vai ao hospital para se tratar, seja nos leitos clínicos ou nos leitos de UTI, e um outro fluxo bem distinto, que não se misturam, onde não existe nenhum cruzamento com aqueles outros pacientes das outras patologias, que essas continuaram a acontecer, né? Os pacientes oncológicos, os pacientes neurológicos, os pacientes com problemas cardiológicos, diabéticos, todos esses que
naquele momento, tiveram o seu tratamento interrompido, ou se não foi interrompido, pelo menos ele foi mais lento, o que fez com que aumentasse muito a incidência desses casos, inclusive a mortalidade por essas patologias. Nesse instante, não, a gente está conseguindo atender exatamente os dois fluxos, e eu digo para você que a gente, durante ainda muito tempo, se não tivermos assim um excesso muito grande de casos, daí a necessidade, reitero, né, das autoridades sanitárias, juntamente com os líderes civis e juntamente com a imprensa, fazer esse papel para que as pessoas cumpram também seus papéis individuais de se proteger. Com certeza, nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Francisco Balestrin. Muito obrigada. Esses números devem ser divulgados, sim, e discutidos para que a população tenha noção da realidade que o país enfrenta e que a nossa parte individual é muito importante para o coletivo. Exatamente. A ação individual, nesse momento, ela vai se somar a tudo aquilo que todos nós temos que fazer. E o bem coletivo, ele está acima do bem individual. Então vamos, de alguma forma, perseverar e cuidar de nós próprios, até por um ato de amor para com o outro. Muito obrigado também, boa tarde para vocês.